Pronto, Lu, é tudo seu. Obrigada. Antes de tudo, queria, né, já cumprimentei, mas cumprimento a todos. Muito boa tarde. Eu acho que estou sentindo a mesma alegria que eu sinto quando vou na casa dos humildes, né? Que eu sempre digo que eu sinto que estou chegando em casa, não é? Então, assim, é essa alegria que eu sinto aqui mesmo, através do Zoom, mesmo assim com a distância. É aquela alegria que a Amélia disse na prece, aquela alegria de encontrar corações amigos já há muito tempo, né? Então, assim, mesmo que a gente não, alguns que a gente não conhece ainda, mas sentimos essa sintonia, essa alegria, esse reencontro da amizade, né? Então, acho que esse calor humano é muito bonito e é capaz de ultrapassar essa distância física e a gente consegue sentir mesmo aqui através dessa tecnologia. E como foi dito inicialmente, hoje, na realidade, isso fazia parte de um projeto, né? Que era nós iniciarmos aqui um pouquinho as bem-aventuranças e trazer as bem-aventuranças de uma forma um pouquinho mais prática e uma forma também um pouquinho mais participativa. E na altura até estávamos no mês, que é o mês da mediunidade, né? Que era o tema que a casa estava a trabalhar, iria trabalhar, e continua-se, né? Então, eu vou fazer também um pouco desse enquadramento das bem-aventuranças relacionadas também com um pouco do tema da mediunidade. Um pouco, né? Não é nada muito profundo, mas irei fazer. E vou fazer essa introdução, ou seja, vou expor o tema durante um determinado tempo e vou deixar um espaço maior para que possam colocar perguntas, possam também fazer considerações, né, para que também se torne um pouquinho mais dinâmico esse nosso processo aqui dessa palestra interativa. E o tema que ficou para hoje, e não vou usar slides também, não tem uma apresentação física, porque para ser também um pouco mais interativo. E o tema que nós temos hoje, como já foi anunciado, é Bem-aventurados os pobres de espírito. Então está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de nós adentrarmos o tema, eu queria localizar o tema na sequência do Evangelho. Ou seja, bem-aventurados pobres de espírito, o capítulo que nós temos anterior a este é o Cristo Consolador. E se nós irmos um pouquinho para trás, o que tem antes do Cristo Consolador é bem-aventurados os aflitos. Então a espiritualidade, com toda a sua didática, coloca bem-aventurados os aflitos, a falar das aflições, dos sofrimentos. Depois, como que diz? Essas aflições, esses sofrimentos têm um alívio e nos apresenta o Cristo Consolador. E depois de nos apresentar o Cristo Consolador, vai nos começar a apresentar qual que é o percurso desse consolo que eles indicam para nós. E logo a seguir, o primeiro que é colocado é justamente bem-aventurado os pobres de espírito. E depois desse capítulo, o capítulo logo a seguir, do bem-aventurados pobres de espírito, vai ser justamente bem-aventurado os que têm o coração puro. E eles colocam assim, logo no início: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui qualquer ideia de egoísmo e de orgulho. Ou seja, nós não. O que a espiritualidade nos traz dessa forma didática é que nós não conseguiremos atingir essa pureza do coração, né? essa forma de estar verdadeira na vida, sem passar antes pela bem-aventurança que nós vamos trabalhar hoje, que é os pobres de espírito, que vai falar então da humildade. Então, a humildade é o começo de tudo, digamos assim, desse nosso processo de encontro conosco. E, para a gente contextualizar, eu vou relembrar aqui a parábola que tem, uma das parábolas que tem nesse capítulo, que é quando Jesus chega na casa de um fariseu de renome e vai tomar, é convidado então
para uma refeição e, quando chega, Jesus observa que os convidados, o que eles fazem? Quando chegam ali, sentam-se nos primeiros locais, né? Nos primeiros lugares que são distribuídos ali na frente. E aí, Jesus, então, vendo, né? Porque Jesus, com toda a sua pedagogia, sempre utilizava do comportamento do visível para trazer, para interiorizar uma lição, um aprendizado. Então, Jesus diz, toda vez que fores convidados para alguma festa, para alguma recepção, para algum local, não ocupe os primeiros locais. Para que, chegando algum convidado com alguma relevância maior ou com algum convite especial, não tenha que ceder o seu local, o seu lugar para ele. Antes, ocupem os outros locais para que, sendo relevante, você seja então convidado para ocupar, ascender aos primeiros locais, nos primeiros lugares. Então essa parábola ela é muito bonita nesse sentido desse convite. Então Jesus faz esse convite da humildade. E qual que é a humildade? Desse encontro do nosso lugar. Jesus não nos convida a sermos os coitadinhos que vão ocupar os últimos lugares, que não sabem fazer nada, que não querem nada, que não se sentem capazes. Não. Jesus faz um convite de nós descobrirmos exatamente qual é o nosso lugar na vida. Esse encontro das nossas potencialidades. E quando, na interpretação que nós encontramos também no Renovando Atitudes, quando Jesus fala, né, não vim trazer esses ensinamentos aos sábios. E aqui, quem são os sábios que Jesus coloca aqui nessa parábola? Ele realmente traz uma interpretação, e o Evangelho também traz, que é aquele que se julga que já sabe tudo, que não tem mais o que aprender, ou que sabe mais que a maioria das outras pessoas, né? Se sente superior. Quem sente no domínio de algum conhecimento não está acessível a novos conhecimentos. Então, Jesus vai dizer, esse ensinamento o reino de Deus pertence aos pobres de espíritos, aqueles que não se julgam superiores e aqueles que não se julgam que já detêm todo o conhecimento do mundo. E quem é quando nós nos sentimos superiores? Nós somos, no geral, nos tornamos ou apresentamos-nos com comportamentos o quê? Controladores, dominadores. Porque quem quer controlar e quem quer dominar se julga melhor ou maior do que o outro. E por isso é que crer que aquilo que acredita, aquilo que sabe é superior e pode então comandar, dominar os outros. Então, a espiritualidade faz, nessa interpretação de Hamed, faz do Renovando Atitudes, faz esse convite para nós nos distanciarmos desse comportamento autoritário, controlador. E se nós colocarmos aqui de uma forma prática, eu lembrei-me de André Luiz, no nosso lar. Quando André Luiz chega em nosso lar, André Luiz chega, ele, não é? Como ele é, como cada um de nós chega no plano espiritual, como nós somos. E o que era André Luiz? O que André Luiz considerava que ele era? Ele era, então, um médico famoso, já uma carreira, né? Considerava que era um marido exemplar, dentro da concepção dele, não é isso? Um pai exemplar. Então, na realidade, André Luiz se apresenta com uma certa superioridade. Não é isso? E André Luiz, ele, ao querer ocupar e fazer esse movimento de ocupar os primeiros locais, não é? Sou médico, vou exercer, então, aqui no plano espiritual,
a medicina. É dito para ele, não é? O seu lugar não é aqui, nesse lugar que você agora está se disponibilizando para. Porque aqui, para exercer a medicina, é preciso que você aprenda muito mais a medicina do espírito. E André Luiz, então, é convidado a encontrar o seu lugar. E começa esse encontro, quem se lembra, né, mesmo no filme aparece um pouco, esse encontro de André Luiz do seu lugar é o quê? Ele vai ser convidado a ajudar, assim, os doentes na limpeza, não é? Ele vai ajudar a limpar os vômitos e todos os outros dejetos que a gente não precisa escrever. André Luiz é convidado a fazer esse trabalho, que é um trabalho que vai de encontro ao que ele precisa encontrar dentro dele. E o que é bonito em André Luiz é que ele aceita. Né? Ele aceita ir para o seu local. Qual é o local dele no universo? Um local de aprendiz, de alguém que precisa ainda aprender mais, que precisa adquirir agora outro conhecimento. E é nesse processo que André Luiz vai gradativamente entrando em contato com ele mesmo. Nós vamos vendo que mesmo nesse trabalho ele vai encontrando pessoas do seu passado, não é? Algumas das quais ele magoou profundamente. Recordam-se que ele encontra ali com uma senhora que tinha trabalhado na sua casa, não é? Que, pela descrição, possivelmente era empregada doméstica da sua casa, mas que ele se envolveu de forma amorosa com ela, não é? E que a família, temendo escândalo, expulsa a senhora, não é? A rapariga, a moça, e ela então, naquele momento perdida, acaba se desviando dos seus caminhos, não é? Então, André Luiz vai se encontrando. Né? Depois André Luiz encontra-se com aquele senhor que o pai, que a família dele, de uma certa forma, em relação aos negócios, acabou enganando esse senhor ficou pobre, com a família também em dificuldades, mas ao encontrar esse senhor, o que ele faz ao ver André Luiz? Ele diz para André Luiz, não culpabiliza André Luiz, diz que já tinha ultrapassado aquilo. Não é? Então, por quê? Porque esse senhor já tinha encontrado o lugar dele na vida. Ele já tinha compreendido que todo mundo era capaz de errar, né? Que todo mundo era capaz de escolher caminhos que não trazem felicidade. E ele, vendo André Luiz, muito possivelmente conseguia entender o processo de sofrimento que André Luiz estava, né? E muito possivelmente que a sua família também tinha passado, e acolhe André Luiz, e já tinha feito o perdão de André Luiz. Então é muito interessante esses locais onde André Luiz vai passando e vai gradativamente nesse processo de humildade crescendo. Porque André Luiz aí é que ele vai se tornando um médico ideal, não é? Num percurso que ele não imaginava que seria. Então a vida, ela nos convida também assim. Quantas vezes nós somos convidados a determinados estados, posições, situações que nós estamos pensando que é um rebaixamento. E que, passado um tempo, nós analisando, ao fazer uma análise daquele acontecimento, daquela situação, percebemos o tanto que nós aprendemos e crescemos. Porque nós fomos atrás daquilo que a gente tem de melhor dentro de nós. Nós vamos acendendo as nossas potencialidades. Né? Nós vamos reativando a nossa fé e vamos buscando dentro de nós a nossa potência divina. Nós vamos entrando em contato com aquilo que nós temos de espiritual dentro de nós. E é muito interessante, se nós pensarmos em relação à mediunidade, que André Luiz aceitou e foi fazendo o seu percurso. Quando André Luiz
quando André Luiz se apresenta, imaginemos que André Luiz se apresenta numa reunião mediúnica, ou André Luiz se aproxima de alguém para passar alguma mensagem, como foi dos livros, André Luiz se apresenta de forma autêntica, como alguém que já adquiriu muito conhecimento e com humildade, porque ele apresenta o seu percurso e é para nós mais fácil, então, identificar a veracidade das suas comunicações, do seu conhecimento. Agora, André Luiz poderia optar, enquanto espírito, para não seguir esse caminho e poderia considerar que ele já tinha conhecimento suficiente, que era uma humilhação ter que passar por outros processos de conhecimento. E poderia ter saído do nosso lar e ter retornado para o seu local de trabalho habitual, poderia ter ido, em termos de espírito, né? Poderia ter ido atrás dos seus colegas e influenciar os seus colegas com aquilo que ele achava que tinha de conhecimento. E aqueles colegas com alguma sensibilidade mediúnica poderiam, então, aceitar essa influência de André Luiz. E poderia ter uma sintonia, de alguma forma, né, com a forma de André Luiz, então, não esse André Luiz que nós conhecemos, mas André Luiz que não aceitou o seu processo de renovação. Então, a mediunidade, para que possamos exercer a mediunidade de forma equilibrada, e para que possamos também interpretar os textos, as mensagens de forma sadia, é preciso esse encontro também conosco nesse processo da humildade, gradativamente, para que não sejamos nós enganados. Porque um espírito vaidoso, né, e todos nós temos nossos toques de vaidade, e aqueles espíritos que muitas vezes querem potencializar essa nossa vaidade, sabem disso. E podem se aproximar e dizer, olha, nós te escolhemos porque você é o melhor, porque você é o que sabe mais essa parte, ninguém mais sabe disso, você é especial, né? Alimentando essa vaidade do médium e muito facilmente um médium que não esteja atento pode aceitar essa comunicação, pode aceitar esse engano, essa forma de ludibriar e se ver assim num processo então de começar a se julgar realmente superior aos outros e que aquela mensagem é a mais correta. Da mesma forma que quando nós não estamos nesse percurso para encontrar o nosso lugar na vida, facilmente cedemos a nossa vida, o nosso percurso, para espíritos mais controladores, dominadores. Então, vamos atrás de quê? De ídolos, vamos atrás de alguém para a gente seguir e aceitamos tudo que aquela pessoa faz e tudo que ela nos diz como algo verdadeiro. E muitas vezes isso também acontece conosco, os espíritas. Nós, muitas vezes, por considerarmos que aquele espírito é um espírito de vulto, ou que aquele médium é um médium especial, aceitamos a mensagem sem fazer uma crítica. Por quê? Porque imaginamos que existem pessoas predestinadas a ocuparem certos espaços e que são mais especiais que outras, e aí absorvemos essa mensagem sem essa crítica. Então, esse procurar, esse o teu lugar, tem uma interpretação que Hamed faz, que é muito bonita, que é para nós procurarmos ver no nosso comportamento, dentro daquilo que a gente escolhe, o quanto estamos sendo influenciados por os outros para aquela escolha. Por quê? Todos nós somos influenciados, não tem como não sermos influenciados. Agora, somos influenciados pela nossa educação, pela nossa criação, pelo meio cultural onde estamos, pelos livros que lemos, pela nossa religião, né? Por aquilo muitas vezes que esperam de nós.
Agora, é importante, o que Hamed nos diz, a importância de sabermos por quem estamos sendo influenciados e o quanto estamos sendo influenciados. E a partir disso é que nós vamos escolher melhor o nosso local. Não sermos, ele coloca uma frase que até coloquei aqui, que é não sermos como folhas, uma folha ao vento entre vontades alheias. Então eu achei essa frase muito bonita, ser uma folha ao vento entre vontades alheias. Ou seja, não somos nós que decidimos o nosso percurso, mas é a vontade dos outros que leva-nos. E isso faz o quê? Faz com que venhamos a nos sentir sozinhos. Mesmo se estamos cercados de pessoas, sentimos-nos sozinhos. Porque não somos nós que estamos decidindo o nosso percurso. São as vontades alheias que estão nos empurrando. Então sentimos sempre em falta, com aquela ausência interna, porque não estamos conectados conosco. Se não estamos conectados conosco, não estamos conectados com Deus, não estamos conectados com a espiritualidade superior. Mas a partir do momento em que nós reconhecemos, não é? Temos plena consciência dessa localização, onde nós estamos, aí sim, aí nós conseguimos fazer o nosso percurso dirigido mais pela nossa vontade. Claro que vão haver situações, né, que nós não conseguimos controlar, né? Mas o que é esse lugar? O que é o teu lugar? O que é o nosso lugar? Que a Hamed coloca. É a gente sentir que nós estamos nos comportando com todo o nosso potencial. Estamos fazendo as coisas, né? Eu notei aqui também, estamos fazendo tudo dentro daquilo que nós esperamos de nós mesmos. Então, se nós sentimos que temos uma potencialidade para fazer determinada tarefa, fazemos essa tarefa. Mesmo que outros pensem que nós não temos essa capacidade. Mas se nós sentimos que temos, avançamos. Da mesma forma, se nós não sentimos que temos, né? Se é algo já que nós analisamos e que não temos naquele momento, também não precisamos fazer, porque os outros consideram que temos que fazer. Se aquilo não tem ressonância dentro de nós, né? Se não tem ressonância, também não adianta. Né? Porque vamos estar a fazer algo que é o vento da vontade alheia que está nos empurrando. Claro que existem situações em que os outros nos motivam, em que nós não temos consciência da potencialidade que temos e o outro vai fazer com que a gente tenha essa noção. Né? Pode ser um livro, pode ser uma pessoa, pode ser uma palestra, qualquer situação que nos faz ter pensar, não, talvez realmente eu tenha essa potencialidade. Mas aí já há uma ressonância. Por quê? Porque eu começo a pensar que posso ter. E aí é uma ressonância interna. E aí vamos ocupando esse nosso espaço. E muito interessante que no processo da humildade também não é considerar que é o menor de todos. Uma vez eu escutei uma palestra em que dizia, quando nós falamos assim, eu sou o pior, o menor de todos, quem é que sobressai num lugar? É quem é o maior de todos e quem é o menor. Então, quando eu digo que eu sou o menor de todos, que eu não tenho nenhuma dessas capacidades, eu também estou expressando uma vaidade. Eu também estou expressando a minha vaidade. Por quê? Porque eu estou sobressaindo. Sobressaindo, também desejo sobressair, nem que seja por um aspecto de menos-valia. Não é? Eu sou o menor de todos. Isso também não é humildade. Humildade é a gente encontrar o nosso lugar, né? o equilíbrio. Então, esse aspecto é muito interessante. E quando a vida nos faz essa transitar, né? Por exemplo, agora na pandemia,
todos nós saímos dos nossos locais, dos nossos lugares que a gente achava que era o nosso lugar. Fomos convidados a estar em outro lugar. A vida nos convidou. E ao estar nesse novo lugar, vamos atrás do que é o nosso lugar, vamos tentando nos encontrar internamente também nesse processo. Para quando cada um de nós poder voltar para o local, o espaço físico ou a função que ocupava, ocuparmos também um pouquinho diferente de como estávamos, não é? Esse processo. Eu vi uma palestra, um discurso de formatura com aquela, talvez alguém já tenha visto, com aquela que escreveu o livro Harry Potter, que é a série Harry Potter, e ela é convidada a fazer um discurso. Geralmente é um discurso de formatura e é em Harvard, então eles convidam pessoas que têm um sucesso, né? Tem um sucesso material para fazer o discurso. Então ela é convidada para fazer. E quando ela faz o discurso, ela diz assim: eu vou dizer para vocês algo que no geral ninguém diz e que ninguém gosta de ouvir, que é: estejam preparados para falharem. Por quê? Cada um de nós, o que nós somos educados e a sociedade sempre nos diz? Para a gente ter sucesso. Sucesso, sucesso, sucesso. E quando a gente não tem o sucesso que a sociedade espera, ou que a nossa família espera, a gente se sente um falhado, né? Que a gente não obteve aquele sucesso, ou aquele rendimento, ou aquela posição social, ou aquele casamento, ou aquela família. Então, ela traz esse convite: estejam preparados para o fracasso. Porque é só assim que nós vamos conseguir viver com equilíbrio, né? E sair de situações complicadas. Porque todos nós fracassamos várias vezes, em várias áreas, né? Nós somos convidados, quase que de uma forma rotineira, a repensar a nossa vida, a refazer os nossos planos, porque muitas vezes aquilo que nós tínhamos planeado, aquilo que nós tínhamos projetado, nós ou outros, nós não conseguimos e projetamos, refazemos. É assim o convite da vida, né? O nosso corpo internamente faz isso, que a gente chama de homeostasia, procura sempre se reequilibrar. Conforme há uma alteração fisiológica, ele procura se reequilibrar. Se ele quiser se manter naquele mesmo caminho que estava há 20 minutos atrás, muitas vezes ia levar à nossa falência dos órgãos. Então ele tem que se adaptar. Se nós estamos correndo, o coração tem que bater mais rápido. Se a gente está descansando, o coração tem que estar um pouquinho mais devagar. Se comemos, tem que fazer digestão. Está se adaptando. Isso vai se adaptando para buscar o equilíbrio. Então ela disse isso. E ela falou do percurso dela, e também vou repetir aqui, caso alguém não saiba, não é? Ela, durante um bom pedaço da vida dela, e ela descreve, se eu não me engano, foram 2 anos, ela sobreviveu no Reino Unido com um subsídio do governo, porque ela estava desempregada, não tinha nenhum emprego, não tinha condições de trabalho, não tinha condições de sustentar, não é? Estava com dificuldades para se alimentar, e ela sobreviveu, foi com esse subsídio. E durante o tempo que ela recebia esse subsídio, ela pôde então escrever mais. Ela é escritora, ela escreveu mais. E foi a partir desse processo que é tido como fracasso, não é? Em que ela usou toda a força que ela tinha de resiliência para não ficar deprimida, né? Que ela podia ficar deprimida, podia ficar o tempo todo deitada, dormindo, né? E não conseguir produzir. Ela usou esse processo, esse tempo, para ir de encontro, para buscar dentro dela as maiores potencialidades, né? E ela então começa a escrever. Então, quando nós trabalhamos esse capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, é um capítulo que previne a nós também muito adoecimento mental. Porque existem situações na vida nossa que são inesperadas, né? Como agora a pandemia, ninguém estava à espera. Né? Então, nós somos convidados a achar uma nova forma de estar, um novo espaço.
E esse é então aquele convite em que de repente somos convidados, não estamos a sair desses locais, ou dos primeiros, ou de locais que nós estávamos, a ocupar outros. Então, essa passagem do Evangelho também é uma passagem que nos ajuda nesse sentido, da prevenção do nosso adoecimento mental, consequentemente do nosso adoecimento físico, né? E também nos ajuda em relação às nossas sintonias espirituais. Porque se nós estamos em busca do nosso verdadeiro local, do nosso espaço de forma genuína, nós vamos atrair para nós pessoas encarnadas e desencarnadas que estão também nessa busca e que nos irão ajudar, porque elas são pessoas o quê? Autênticas, genuínas, verdadeiras, né? E são simples. São simples, não é no sentido simplório, são simples na forma de estar, são descomplicadas. Encontramos pessoas descomplicadas, que levam a vida de forma mais leve, né? Por quê? Porque não tem que agir conforme a expectativa do outro. Vai buscando o seu espaço de acordo com aquilo que vai ativando das suas potencialidades dentro. Então, essa mensagem da coragem da fé, não é? Essa mensagem que foi lida, eu acho que a gente faz aqui também um pouco uma ponte nesse sentido, porque ela vai buscar também para nós, é preciso ter coragem para também buscar os nossos locais. Os locais que nós consideramos que precisamos ocupar, seja o local em termos afetivos, seja esse local em termos profissionais, em termos familiares, seja o que for, em termos políticos, seja onde o campo nosso de ação. Então nós vamos buscando com coragem, e essa coragem da fé faz com que consigamos perceber capacidades que antes a gente não era capaz de ver. E quando o André Luiz, no final, é admitido como cidadão do nosso lar, não é? Quando ele está na casa dele, é defrontado daquela situação em que ele precisa ajudar o atual marido daquela que tinha sido a sua esposa, né? Ele vai de encontro, ele busca dentro dele, por quê? Porque André Luiz já tinha conhecimento médico. Ele sabia que aquele senhor ele descreve a situação física do atual marido daquela que foi esposa enquanto ele estava encarnado. Ele sabia da situação física. E, muito possivelmente, também sabia, por aquilo que ele já tinha aprendido em nosso lar, como atuar. Mas ele precisava se posicionar e encontrar o seu espaço emocional. Precisava ali de humildade para aceitar aquela situação e ajudar. E aceitar que o outro estava ocupando o seu espaço material, agora como marido. E ele se encontra e ele ajuda a restabelecer a saúde então do atual marido, daquela que tinha sido a sua esposa, da Zélia. E aí então ele é admitido como cidadão do nosso lar, não é? Porque ele já conseguiu encontrar mais potencialidades que ele acreditava que não tinha. Então, com isso, eu vou parar por aqui e vamos aqui ver se há aqui alguma pergunta. Se alguém quiser colocar alguma pergunta por escrito ou fazer alguma pergunta, né, Lívia? Ou alguma colocação, tá bem? Esteja à vontade.